Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu peço que você preste bastante atenção nessa aula, faça as anotações, pois serão muito importantes para as nossas próximas aulas, beleza? Então, vamos começar. Primeiro, vamos fazer uma revisão de razões que a gente viu na última aula, tudo bem? Então, razões. A palavra razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. Denominamos razão entre dois números A e B, sendo B diferente de zero o quociente de A sobre B, ou A dividido por B. Ou seja, razão é uma divisão, que pode ser expressa tanto na forma de fração ou na forma de divisão mesmo, igual a gente está vendo aí A e B. Tudo bem? Exemplo, 4 sétimos ou 4 dividido por 7, onde lemos 4 para 7. Beleza? Então, vamos dar aqui seguimento. O que é proporção? Então, agora a gente vai começar a entrar mesmo nesse conteúdo que nós propomos para hoje. Tá? Então, vamos lá. A proporção é uma relação de igualdade entre razões e assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Fazemos a leitura da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Ou seja, A é uma razão que é igual a C sobre D, que é outra razão. Então, ele tem uma relação entre si, tá? Uma relação de grandezas aí, certo? Então, por isso, A está para B, assim como C está para D. Tudo bem? Então, nós vamos ver agora algumas propriedades muito importantes que vocês precisam se atentar bastante aí para as próximas aulas. Então, primeira propriedade: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou muito conhecido como multiplicação cruzada. Então, eu tenho aí, ó, A sobre B, que é igual a C sobre D. Quando eu tenho essa relação, eu posso multiplicar A vezes D, B vezes C. Então, eu posso multiplicar, ó, A vezes D, que vai ficar assim, ó, A vezes D, os extremos, B vezes C, que é os meios. A vezes D, que é igual a B vezes C. Tudo bem? Ou multiplicação cruzada, multiplicação em X. A gente tem vários nomes aí para essa propriedade, tá bom? Só que ela é muito importante aí e a gente vai usar ela nas próximas aulas. Muito, por sinal, tá bom? E eu tenho a minha segunda propriedade. A segunda propriedade é a soma dos numeradores e denominadores. Tudo bem? Dando aqui seguimento, A sobre B é igual a C sobre D. Então, eu também posso fazer isso, a soma tanto do numerador quanto do denominador. Tá? Em alguns casos, nós vamos fazer isso. A mais C sobre B mais D. É a soma direta aí. Tudo bem? Grandezas diretamente proporcionais. Agora, nós vamos entender o que significa essas grandezas, tá bom? Então, razão entre elas é uma constante. O que significa essa constante? Ela permanece sempre evoluindo igualmente, beleza? Então, vamos ver isso daqui, ó. Uma grandeza ali, ó. Grandezas de espécies diferentes. A é diferente de B. Então, A sobre B é igual a K. O que significa esse K aqui, professor? É uma constante, certo? Então, vejamos aqui um exemplo. Velocidade é igual a distância sobre tempo, certo? Velocidade é igual a distância sobre tempo.
tá? A velocidade média aí, né? A nossa razão de velocidade. Então, o que significa isso? Se eu aumento a distância 2 vezes, o tempo vai aumentar 2 vezes. Se eu aumento a distância 10 vezes, o tempo vai aumentar 10 vezes. Tudo bem? Vamos mostrar isso numa tabela, para ficar mais fácil. Então, eu tenho distância e tempo. Então, você veja aqui, ó, se eu multiplicar 20, tá? Então, a distância eu estou andando aqui 20 metros, 20 quilômetros, não vem ao caso nesse momento. Eu vou gastar um tempo de 2 minutos, 2 segundos, 2 horas, não vem o tempo nesse momento. Não vem essa razão agora, essa grandeza. Mas eu estou vendo o seguinte, se eu multiplicar a distância por 2, o tempo também vai ser multiplicado por 2. Tá? Então, vai ser aqui, ó, 20 vezes 2, 40. 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar a distância por 3, o tempo também vai ser multiplicado por 3, vai aumentar 3. 3 vezes, na realidade. Então, 20 vezes 3, 60. 2 vezes 3, 6. Se eu aumentar, ou multiplicar, melhor dizendo, por 4 a distância, o tempo também vai ser multiplicado por 4. Então, ó, 20 vezes 4, 80. 2 vezes 4 vai ser 8. Certo? Então, as duas grandezas crescem na mesma constante. Ok? Agora, aqui é o gráfico. Como que esse gráfico se comporta? Tá? Um gráfico aí das grandezas diretamente proporcional. Ele segue num crescimento em linha reta, certo? Então, lembra disso. E no gráfico, se você ver aí um gráfico de grandeza diretamente proporcional, tá? De grandezas diretamente proporcionais, ele está crescendo em linha reta, tá bom? Grandezas inversamente proporcionais. O aumento de uma diminui a outra. Então, eu tenho a seguinte constante, A vezes B é igual a K, tá? Lembrando que K, quando eu falo K, eu estou falando de uma constante. Então, aqui eu tenho A dividido por 1 sobre B, que é igual a K. Então, aí eu tenho uma divisão, tá? De razões, uma divisão de frações, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Um exemplo. D, distância, é igual a velocidade vezes tempo. O D é a minha constante. Então, vamos aqui na tabela para a gente entender isso daqui, ó. Eu tenho velocidade e tempo. Se eu gasto aí numa velocidade de 60 km por hora, 5 horas, certo? Se eu dividir a minha velocidade por 2, eu vou ter 30. Só que o meu tempo, ele aumenta 2 vezes. Então, aqui em cima eu divido, aqui embaixo eu multiplico, tá? Então, vai aumentar. Então, ó, aqui diminuiu pela metade, 30. 60 dividido por 2 é 30. Aqui aumentou 2 vezes, ó, 5 vezes 2, 10. Então, ele aumentou 2. Aqui, ó, se eu pego 60 e divido por 3, certo? Eu vou ter 20. Só que o meu tempo, ele aumenta 3, certo? Então, ele vai aumentar, tá? Então, 5 vezes 3, 15. Se eu divido o meu tempo por 4, ó, 60 dividido por 4 é igual a 15. Eu vou multiplicar o meu tempo por 4. Então, é 5 vezes 4 vai ser 20, certo? Ou seja, quanto maior a minha velocidade, vai ser o menor o tempo. Eu vou diminuindo a minha velocidade. O que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou aumentar. Lembra de uma corrida. Quanto mais rápido o piloto correr, menor vai ser o tempo dele, certo? Agora, quanto mais devagar for a volta dele, a velocidade dele, maior vai ser o tempo. Então, ele vai ficar com a posição mais para trás aí no grid. Quem foi mais rápido, teve maior velocidade e menor tempo. Olha aí a relação, maior velocidade e menor tempo fica na frente. Quem teve menor velocidade e maior tempo, certo?
vai ficar mais atrás na largada aí dessa corrida. Tudo bem? E só para demonstrar para vocês, ok? Aqui eu tenho um gráfico de uma grandeza inversamente proporcional. Então ele está numa forma de uma hipérbole, meia curva aqui, tá bom? Então vamos aí dar seguimento, tá? Hoje nós não vamos fazer atividades com números, né, cálculos. Essa aula é só teórica, então por isso que você precisa rever ela se for possível, tá bom? Eu peço que faça os exercícios de fixação que serão propostos para vocês. Não fique com dúvidas. Se tiver dúvida, entre em contato comigo através dos canais de comunicação. E sempre falo para meus alunos, acredite que você é capaz, certo? Se você é capaz de tudo, basta você querer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.